Olá pessoal, boa noite. Estão me ouvindo aí? Boa noite, professor. Boa noite. Bora trabalhar, né? Vamos começar esse módulo 2. Parece que não acabava o módulo 1. Agora vamos para cima com o módulo 2. Tava brigando aqui com as minhas configurações, mas acho que agora deu certo. Eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar já com vocês a minha apresentação aqui, né? Lembrando, né, pessoal? Ficou com dúvida, teve algum tipo de dificuldade aí, me interrompe, tá? Participa, que aí a gente acaba aproveitando melhor, tá bom? Vamos lá. Minha tela deveria estar sendo compartilhada, se não tiver já me avisa aqui que eu tomo providências, mas acho que está tudo ok. Fala Daniela, tudo bem? Vamos lá então. Olha só. Muito bem. O que cai de finanças comportamentais na prova, né? Eu vou ser bastante direto aqui e a gente vai ver as principais questões que podem cair, que têm caído. Finanças comportamentais é meio que uma incógnita do ponto de vista de número de questões, tá? A parte boa é que dificilmente a gente é surpreendido com alguma coisa diferente, né? Então, se você conhecer bem os vieses comportamentais e as heurísticas, você não vai ter dificuldade alguma, tá certo? Então, olha só, o que são heurísticas? A palavra heurística, ela quer dizer atalho mental. Então, na prática, quando um investidor toma uma decisão de investimento, a grande maioria dos investidores, gente, não vai fazer cálculo de valuation, de precificação, fluxo de caixa descontado, análise setorial, análise de forças competitivas dentro da indústria, não vai fazer nada disso. Então, o que acontece? Como ele ou não tem capacidade ou não tem tempo de fazer esse tipo de análise, os investidores normalmente tomam decisões baseadas em atalhos mentais, né? Essa teoria, ela é razoavelmente recente, final dos anos 70, começo dos anos 80 do século passado, né? Se você pega as finanças neoclássicas, é 1940 e bolinha, 1950 e bolinha, 60 e bolinha, né? Finanças comportamentais vêm justamente para se contrapor às finanças neoclássicas, porque as finanças neoclássicas dizem: olha, o investidor é racional, ele analisa todas as informações que estão disponíveis no mercado e toma decisões racionais que contêm todas as informações que estão disponíveis publicamente. Legal? E os caras de finanças comportamentais, né, o Thaler, e outros vêm para dizer o seguinte: não é bem assim. O que acontece na prática é que o investidor não vai fazer essa análise, ele não analisa todas as informações, ele não tem todas as informações disponíveis e nem se dá o trabalho de mastigar legal as informações que ele tem à sua disposição. Então, o que que ele faz? Ele corre para atalhos mentais, que são as heurísticas. Atalhos mentais por exemplo, ele se utiliza de ancoragem. O que que é ancoragem? A ancoragem, ela sempre vai ser quantitativa. E o que que isso quer dizer? Vocês viram que eu arrumei a minha vida aqui nas configurações, mas não muito, né? Eu estou sem a minha luzinha hoje, então eu vou sofrer um pouco aqui com o mouse. A ancoragem ela é quantitativa, então é mais ou menos o seguinte: se um determinado analista falou que a partir de R$ 20 uma ação vale a pena ser comprada porque ela está num preço interessante, o investidor põe na cabeça dele que R$ 20 é um preço interessante e ele fica ancorado nesses R$ 20. Enquanto a ação estiver acima desse valor, ele espera. No momento que bate R$ 20, pode ser interessante para ele comprar essa ação. A análise técnica, ela usa muito o princípio da ancoragem, porque se você olhar a análise técnica, ela trabalha muito com padrões de suporte e resistência, né? Então você tem lá, né? Tá vendo? Pá, 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 pá. Então você tem mais ou menos isso aqui, tá? Então isso aqui não é o Monte Everest, não é a Cordilheira do Himalaia. Não, isso aqui é o preço de uma ação, tá certo? Então normalmente se desenha uma resistência, que é o preço que quando bate esse valor, o mercado entra vendendo e aí a ação começa a cair de preço,
Aí aqui embaixo começa a ficar muito barato. Quando bate esse valor, o mercado entra comprando porque acredita que agora ficou barata a ação. Então você tem a linha de resistência, você tem a linha de suporte, tá certo? Isso é ancoragem, é o efeito da ancoragem. São os investidores que olham para aquele papel e falam: rapaz, ó, Ambev bateu 13, ficou barato, eu entro comprando. Ambev bateu 16, eu entro vendendo porque tá caro. Eu sei que vai flutuar mais ou menos nessa faixa de preço, tá certo? Isso é ancoragem, é quantitativo. Então, uma coisa que você tem que lembrar muito bem é que a ancoragem ela se reflete de forma quantitativa, ok? E por que chama ancoragem? Que é uma âncora de preço para mim. No exemplo que eu dei, a resistência era 16, então para mim está caro aos 16. Suporte era 13, para mim aos 13 vale a pena entrar comprando. Estou ancorado nesses dois valores. Legal? Necessariamente o investidor vai estar ancorado em dois valores? Não. Se ele é um investidor que compra ações, né? Não é um trader, ele fica comprando ações e fica buscando ações que ele julga estarem baratas. Ele vai se ancorar no determinado valor de compra, tá certo? Então, por exemplo, eu invisto numa ação que me deu muita alegria ao longo dos últimos anos, que chama DEXP3, que é a Dexus Participações, tá? DEXP3, né? A DEXP3, ela vinha num movimento mais ou menos nesse estilo aqui que eu estava mostrando para vocês, tá certo? Só que assim, preço de compra era em torno de R$ 7. Então, batia R$ 7, eu comprava, tá certo? Batia 9 alguma coisa, 9,50 mais ou menos, eu vendia, tá certo? E olha que eu faço o valuation da Dexp, eu acompanho direitinho os indicadores e tal, não sei o quê. Mas eu sabia que o mercado normalmente entra comprando a 7, porque julga que o preço está barato, e a 9,50 entra vendendo. Então são pontos de compra e venda muito interessantes, porque é a questão da profecia autorrealizável. Se aos 9,50 todo mundo vai achar caro, o pessoal entra vendendo e o papel cai de preço no curto prazo, tá certo? E no longo prazo? No longo prazo pode arrebentar, porque aí os lucros começam a vir muito altos e aí não tem barreira que segure aqui, beleza? Mas no curto prazo pode ser interessante. Mas é só uma ilustração, um exemplo de ancoragem, legal? Disponibilidade. Disponibilidade tem muito a ver com a informação disponível na cabeça do investidor. Então, você acabou de ouvir uma notícia, por exemplo, falando a respeito da dificuldade das empresas de varejo. Então, você estava comprado uma empresa de varejo que é até interessante, que ela tem resultados superiores, Mercado Livre. Uma empresa que tem resultados bem superiores aos seus pares, mas você ouve aquela informação de que o varejo está zoado, de que as margens estão apertadas, de que a taxa de juros está espremendo as empresas de varejo. Então, o que você faz? Você entra vendendo por conta dessa informação que você acabou de receber. É uma informação muito disponível no mercado, o pessoal falando muito sobre a dificuldade das varejistas, você leva isso em consideração como um atalho mental, lembra que a heurística é um atalho mental, você não faz muitas considerações, não faz o valuation para ver se o Mercado Livre continua valendo a pena ou não, você só ouviu que o varejo está zoado, você sai vendendo, é um atalho mental para você tomar uma decisão, legal? E finalmente, representatividade. A representatividade ela é um conceito mais amplo da questão da disponibilidade. A representatividade diz respeito a quanto uma informação é representativa para a sua tomada de decisão. Legal? Disponibilidade, normalmente é uma informação qualitativa, tá? Normalmente, tá? Qualitativa, legal? E é recente. É uma informação que ela está disponível para você e, portanto, normalmente ela é uma informação recente, que se tornou disponível há pouco tempo, tá bom? Então isso é importante, ela é recente, legal? E a representatividade? A representatividade normalmente não é recente, ela é uma informação de longa data para um caso específico que não necessariamente é representativo do todo, portanto, você não deveria utilizar para tomar decisão. Um exemplo bem característico, né? Falam que o Brasil é o país do agronegócio, né? Imagina que você ouviu falar isso toda a sua infância, adolescência, juventude, e aí quando você, investidor, começa a investir no mercado de ações, você opta por empresas do setor agropecuário, setor do agronegócio.
pensando que o Brasil é mega competitivo e, portanto, valeria a pena esse tipo de investimento. A grande pergunta é se essa informação é representativa para você tomar uma decisão desse tipo, tá certo? Então, ela é um caso mais geral da disponibilidade. Falou em informação qualitativa e recente, é uma informação nova que se tornou disponível para você, que também não é representativa. A representatividade são todos os demais casos. Então, casos que você ouvia uma determinada história, que você aprendeu sobre isso, que uma vez você teve uma experiência péssima investindo na bolsa, perdeu muito dinheiro, crise do subprime lá em 2009, quando você era novinho, né? Estava entrando no mercado, e depois você pegou medo daquele treco. Isso tudo mostra a representatividade, tá certo? Então você toma decisões baseado em experiências passadas que não necessariamente são representativas para o cenário atual. Por isso que essa heurística, que é um atalho mental, se chama representatividade. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Se tiver dúvidas, me fala aí, ok? Vamos para a próxima aqui, né? A próxima. Na próxima slide, a gente vai falar sobre vieses comportamentais. Eu falei sobre heurísticas, que estão atalhos mentais, tá certo? Agora, o grande problema é que, quando eu uso atalhos mentais, muitas vezes eu incorro em vieses, né? Do ponto de vista de certificação, para planejar, vocês vão ver que eles utilizam vieses comportamentais como sinônimos para atalhos mentais, para heurísticas. Então, fica tranquilo, não precisa diferenciar um de outro. Você só precisa entender os fenômenos, tá certo? Vamos falar de um primeiro fenômeno aqui que se chama status quo. O caso mais típico de status quo que a gente conhece no mercado brasileiro é o caso da poupança. Ou seja, você sabe que não é um bom investimento, seu cliente sabe que não é um bom investimento, você fala para o seu cliente, tal, não sei o quê, e quando você vai ver, ainda é absurda a quantidade de pessoas e a quantidade de recursos que estão investidos, aplicados na poupança. Legal? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem conhecimento, a pessoa tem medo de acabar colocando dinheiro num investimento de alto risco, então ela quer manter o status quo porque ela se sente mais segura, se sente na sua zona de conforto. Então isso é um viés comportamental que se chama status quo. Aquele negócio, você precisa ir no dentista, porque você com o mercado financeiro, beleza, você mexe com isso, né? Agora, você precisa ir no dentista. Você sabe que já faz tempo que você não faz aquela limpeza, não faz aquele check-up. Aí você vai empurrando com a barriga. Você precisa ir no médico, você vai empurrando com a barriga. Tá certo? Precisa fazer revisão do seu carro, não está mais na garantia, agora você não faz as revisões lá da concessionária. Ah, você sabe que já deu tempo. Nem trocar o óleo você está trocando. Você vai empurrando com a barriga. Isso chama status quo. No mercado financeiro, tem muito a ver com o investidor não querer correr o risco de tirar aquele valor de uma determinada aplicação e para uma outra aplicação que traga para ele um cenário desvantajoso, tá bom? Então, isso é o status quo. 2, movimento de manada, muito conhecido, né? Movimento de manada é aquele movimento no qual você se sente mais seguro fazendo o que todo mundo está fazendo. Está todo mundo comprando bolsa, você vai lá e compra a bolsa, tá certo? Porque todo mundo não deve estar errado. A história mostra para gente que está errado. Quando todo mundo está comprando bolsa, a bolsa vai cair em breve, vai cair forte, tá certo? Chegou a hora de você parar de comprar, pelo menos, ou então começar até a vender sua posição. Então, o movimento de manada é aquele movimento no qual não existe um fundamento econômico ou uma razão racionalmente explicável, né, para você comprar um determinado ativo, mas você faz isso porque está todo mundo fazendo. Já aconteceu com criptomoeda, né? Já aconteceu com tulipa lá na Holanda em 1600 e bolinha. Isso faz parte do comportamento humano, vai continuar acontecendo ainda por um bom tempo, né? Então você tem pessoas que nem sabem no que elas estão investindo, mas elas investem porque o pessoal está fazendo, vê o pessoal ganhando dinheiro, às vezes é verdade, às vezes é mentira que está ganhando dinheiro, mas acaba se comportando de maneira similar. Ponto 3, né? Viés 3, framing. O que é o framing? Essa aqui é uma outra discussão, se é um viés ou não. Você não precisa se preocupar com isso, você precisa se preocupar com o fenômeno, tá certo? O framing, ele também é chamado de
emolduramento ou enquadramento. É tudo sinônimo, ok? E diz respeito ao seguinte: dependendo da maneira como te passam uma informação, você acredita que aquele investimento é uma boa ou não, é um bom negócio ou não é. Legal? Então, se falarem para você, ó, esse fundo aqui bateu o índice Bovespa, fundo de ações, bateu o índice Bovespa 8 vezes no ano. Ah, legal, parece bom, né? Parece um fundo que arrebenta. Agora, eu posso falar essa mesma realidade, né, dizendo que o fundo, durante o ano inteiro, ele perdeu do índice Bovespa, porque das 4 vezes que ele perdeu de uma diferença muito grande. Percebe? Nos dois casos, eu estou falando a verdade. Só que do jeito que a gente coloca, eu posso atrair o meu investidor a investir ou não, tá certo? Isso é muito comum no mercado de marketing, né? No mercado de marketing, o pessoal usa oportunidade, usa os medos das pessoas para vender produto, vender curso, né? Nossa, isso aqui eu vejo muito, que a gente que trabalha com curso, a gente vê muito isso, né? Então, o pessoal, olha, não sei até quando que isso aqui vai estar no ar, não sei o quê. É tudo uma questão de framing, né? Você vai querer continuar do jeito que você está estancado na sua profissão, papapá, vai perder emprego, é tudo frame, é tudo uma forma de você colocar determinada situação, levando a pessoa a tomar uma decisão que nem sempre vai ser a melhor decisão para ela. Muito bom. 4, desconto hiperbólico. O que é o desconto hiperbólico? Desconto hiperbólico é a preferência por ter a segurança dos recursos hoje, né, mesmo que você tenha bem menos recursos do que você teria no futuro. Então, quando você tem o desconto hiperbólico, você tem uma exagerada propensão eu não diria a consumir, embora a teoria muitas vezes fale dessa forma, né, propensão a consumir, mas é o fato de você preferir muito os recursos na sua mão hoje, sem risco, do que esperar para ter esses recursos com mais risco lá na frente, mesmo que a diferença entre eles seja grande. Então, imagina o seguinte: imagina que você investiu num determinado título, né? E esse determinado título, ele te promete pagar 20% ao ano nos próximos 5 anos. Mas surge uma oportunidade de transformar esse título em grana, a uma taxa de desconto aí de alguma coisa em torno de 17, 18%, até 25% ao ano, você topa, e você faz isso. Por quê? Porque você prefere ter os recursos na mão hoje do que esperar para ter lá no futuro, tá certo? Tem gente que faz adiantamento de restituição de IR a uma taxa lá em cima. Tem gente que faz negócios para reaver o seu FGTS, se bem que nesse caso vale a pena financeiramente, mas você tem outros casos, né? Então, o desconto hiperbólico é sempre a preferência por ter os recursos na data zero em relação a uma data futura, ok? Excesso de confiança. Excesso de confiança é aquela perspectiva que as pessoas possuem de que elas têm uma performance superior do que realmente elas têm. Existe um experimento clássico que perguntaram, né, para os entrevistados, que eram motoristas, se eles achavam que eles dirigiam melhor que a média dos motoristas. E algo em torno de 70, 80% do pessoal acha que dirige melhor que a média. Como 70, 80% dirige melhor que a média? Não tem como, né? Então, não faria sentido isso. Então, quando a pessoa ela tem uma ideia de que ela consegue uma performance superior do que realmente ela é capaz, aí você tem o excesso de confiança. Mas no mercado financeiro, como é que isso aparece? Principalmente nas provas de certificação, você sempre vai ver o excesso de confiança com um exagero no número de operações, né? Então, você vai ver aqueles traders que rodam a carteira, fazem 40, 50 compras dentro do mês, achando que vão obter um resultado positivo. A grande maioria tem alguns estudos, algumas pesquisas acadêmicas que foram feitas, 98 a 99% dos traders perdem dinheiro, não ganham dinheiro, né? Tem sempre 1 ou 2% que ganham, mas no longo prazo, normalmente, o pessoal perde. Por quê? Porque todos os gastos que tem lá com imposto de renda, com o que a gente chama de bid-ask spread, você compra
num determinado preço, você vende num outro preço, você tem que se adequar àquela ponta se você quer sair da posição rapidamente. Enfim, todos os custos de corretagem, custo de plataforma que você tem, quando você for fechar o seu retorno líquido, ele acaba sendo muito mais baixo que o retorno bruto. Então, normalmente, nesse caso, na questão vai estar assim, você vai enxergar que o retorno bruto, ele é muito maior que o retorno líquido. Então, quando você desconta imposto de renda, taxas de corretagem e todo o custo dentro da sua operação, o retorno bruto é muito maior que o retorno líquido. Então, o excesso de confiança se dá pelo excesso de operações com determinado ativo, com uma carteira de ativos. E, finalmente, a aversão à perda, né? A aversão à perda, gente, é um viés comportamental que faz com que os investidores, de um modo geral, eles vendam as posições ganhadoras, então vendam posições ganhadoras, tá certo? Sempre, porque aí o cara pensa o seguinte, se eu sempre vender posição ganhadora, eu sempre vou ter lucro, concorda? E posição que está perdedora, ele espera virar ganhadora. Então, ele vende posições ganhadoras e ele mantém as posições, perdedoras, né? E por que isso chama aversão à perda? Porque ele não quer admitir perda, tá certo? Então, você comprou aquele papel por 20, bateu 17, 16, você fala, no longo prazo vai dar bom, vou esperar. Bateu 15, 14, e não há perspectiva, ninguém está mostrando, você não enxerga sinais de reversão na capacidade da empresa, ou que o mercado vai reconhecer a empresa como uma boa empresa. Mas você espera bater pelo menos 20 para sair no 0 a 0, não é? Isso é aversão à perda. Agora está 20, bateu 24, 25, 26, quer saber? Vou vender pelo menos metade para pôr R$6 no bolso aqui, tá certo? E a outra metade eu mantenho. Então, posição ganhadora sempre se desfaz rapidinho. E às vezes você deixa de aproveitar uma tendência de alta muito forte. Isso é esse viés chamado aversão à perda se materializando na sua estratégia de investimento. Beleza? Tudo bem, pessoal? Dúvidas aqui? Tamo junto? Vamos ver se estão mesmo. Nada como a gente fazer um exercício aqui para a gente entender se está difícil, se está fácil ou como é que está o negócio. Vem aqui comigo, deixa eu reorganizar aqui. Olha lá. Analise os vieses abaixo. Tendência de manter as coisas como estão, pois as desvantagens de sair da posição atual parecem muito maiores do que as vantagens, né? Então, essa aqui, se você lembrar bem, é aquela que a gente chamou de... A gente não, né? A teoria chama de status quo. Então, você já vai marcar essa aqui como status quo. Beleza? Status quo é a manutenção do cenário atual. Status quo. Então, você já sabe que a primeira vai ser status quo e já elimina a alternativa A e a alternativa B, também entre a C e a D. Beleza? 2. Tendência das pessoas de agir como a maioria. Se a maioria das pessoas estão indo numa direção, provavelmente devem ter uma boa razão para fazer o que estão fazendo. Tá correto, né? É isso aí. Isso acontece muito no caso do efeito manada, né? Então, efeito manada aqui tá certo, efeito manada tá aqui. Não ajudou muito a gente, né? Estamos entre a C e a D. 3. A percepção de risco e retorno é altamente influenciada pela forma como os problemas são estruturados e apresentados. Então, isso aqui tem a ver com uma maneira como os problemas são emoldurados, como eles são enquadrados. Por isso, frame, né? Frame é moldura em inglês, tá certo? Um porta-retrato é um frame, para você ter uma ideia. Então, continua aqui no jogo, C e D, status quo, efeito frame, vai ser na última que vai ser a decisão. Tendência que as pessoas têm de preferir entre duas opções, aquela que oferece um ganho imediato. Mesmo no caso de ser consideravelmente menor do que uma taxa de desconto, mesmo exponencial, poderia prever. O que é esse treco aqui? Esse Desconto treco aqui perdão.
É o desconto hiperbólico, né? Então, beleza, é esse aqui que está correto, não é excesso de confiança, aqui está errado, né? Então, você vai marcar a alternativa D e deu certo. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Crença de ter uma capacidade decisória superior à média da população. Quando se trata de investimentos, esse viés faz com que o investidor tenha absoluta certeza da sua capacidade de entender e antecipar as oscilações de mercado, mesmo em períodos de volatilidade extrema. O que é isso aqui? Excesso de confiança, né, pessoal? Falou nessa capacidade decisória superior à média, é excesso de confiança, né? Então você vê, a B já caiu fora. 2. Referência quantitativa que leva o investidor a acreditar que aquele é o valor justo ou possível de determinado investimento. Qual que é essa? É E aí, pessoal? ancoragem? Ancoragem, né? Boa ancoragem. Por quê? Referência quantitativa, tá certo? Referência quantitativa tem que ser ancoragem mesmo, né? Então, é ancoragem essa aqui. Beleza, então essa aqui já caiu fora, né, porque falava que era disponibilidade. De novo, estamos entre a C e a D. 3. Situações em que as pessoas determinam a frequência de um dado evento ou a probabilidade de ele ocorrer pela facilidade com que se conseguem lembrar de instâncias desse evento. Calma aí. Vamos na 4 também. Crença de que uma situação particular pode ser usada como um conceito generalizado. Por exemplo, acreditar que porque uma empresa é bem-sucedida no setor agrícola, todas as demais empresas desse setor são bons investimentos. Representatividade? Essa é representatividade, né? Professor, Oi, essa 3 ali, quando fala, determina situações em que as pessoas determinam a frequência de um dado evento, pela facilidade. Por se falar de facilidade, disponibilidade? exatamente. Exatamente. A situação, aquela lembrança está disponível, né? Então, fica disponibilidade e representatividade. Isso aqui tem a ver facilmente com uma informação recente, tá certo? Então, esse aqui tem a ver com uma situação representativa, legal? Esse aqui é um caso mais geral do que esse aqui. Então, vai ser isso mesmo, vai ser disponibilidade e representatividade, portanto, alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima. Essa próxima aqui, eu queria mostrar para vocês algumas diferenciações entre os princípios, né, e as premissas das finanças comportamentais e das finanças neoclássicas, certo? Só deixar aqui o WhatsApp aberto aqui no celular, porque aí ele não apita no negócio. Olha só, na moderna teoria de finanças, o que vai acontecer? Você tem aversão ao risco, enquanto que nas finanças comportamentais você tem aversão a perdas. São coisas diferentes, tá? Por quê? Porque nas finanças neoclássicas, lá o Markowitz e depois o Sharpe, eles falavam o seguinte: se eu tiver uma ação e essa ação fizer isso aqui, né, tem um risco alto, certo? Tem um risco alto. Se eu tiver uma outra ação e ela fizer isso aqui, ó, ela tem um risco bem mais baixo, porque ela flutua menos, tem um risco bem mais baixo. Isso é o que dizia finanças neoclássicas. E aí vem as finanças comportamentais para dizer o seguinte: o investidor não olha isso. O investidor, ele olha o risco de perder dinheiro com uma e com outra. Ele não está preocupado com essa flutuação tão grande aqui no curto prazo, no dia a dia.
mas ele está preocupado com o fato de ele ter um determinado valor e depois de um horizonte de tempo que é maior, ele tem um valor menor. Então, ele é avesso à perda, ele não é avesso ao risco, né? E esse risco para cima, né, que faz o papel poder ter potencial de alta, na verdade dá mais apetite ao investidor, não tira o apetite dele. Então a gente não tem que olhar o desvio padrão, né, porque aqui olhava desvio padrão. A gente tem que olhar alguma outra medida. Então as finanças comportamentais, elas vêm para dizer isso, que na verdade o investidor ele é avesso a perdas, né, e não a flutuação. As finanças neoclássicas diziam que o investidor era racional e tomava suas decisões utilizando todas as informações públicas disponíveis. As finanças comportamentais vêm para dizer que não, que na verdade ele está sujeito a uma série de vieses, né? E esses vieses normalmente advêm de atalhos mentais para tomar decisão. Imagina, vem um leão correndo atrás de você. O que que você faz? Você começa a fazer cálculo, peraí, deixa eu pensar, eu tenho aqui alguns cenários, eu posso tentar subir na árvore, eu posso ter não, você não faz isso, você sai correndo que nem um doido, ou se você lembrar de alguma instrução, você procura não correr, parecer maior do que você é, tal. Mas é sempre muito instintivo aquilo, tá certo? E o que finanças comportamentais vêm para mostrar é que a maior parte da população não se debruça atrás das estratégias de investimento, mas utiliza essa parte do cérebro que toma decisões rápidas, tá certo? Então, isso em contraponto total às finanças neoclássicas. Portanto, nem sempre toma decisões racionais, muitas vezes são decisões utilizando atalhos mentais e os vieses. É sujeito à heurística, né, aos atalhos mentais, né, tudo isso eu estou falando do que fala as finanças comportamentais, tá certo? Ao longo da vida existe uma mudança na curva de utilidade, então o que que acontece? A curva de utilidade, ela é uma curva que diz o seguinte, né, se você parar para olhar, ela é uma curva que nas perdas, olha só, quando você perde dinheiro, a sua utilidade, ela cai, isso, a utilidade fica aqui nesse eixo, tá? Isso aqui é a quantidade de dinheiro que você vai perdendo. Quanto mais você perde, mais a sua utilidade vai caindo. Enquanto que aqui no ganho, né? Eu fiz errado aqui, gente, na verdade. É assim, tá? Aqui no ganho, o que você tem? A sua utilidade é maior aqui, mas à medida que você ganha mais, você tem menos utilidade para esse dinheiro, tá certo? Ou seja, o investidor sofre muito mais quando ele perde esse valor aqui do que quando ele ganha esse aqui, tá certo? Então, o que que vai acontecer? A aversão à perda tem muito a ver com essa curva de utilidade. Se você tem a chance, você pega lá o seu rico dinheirinho, R$ 100.000, 50% de probabilidade de você perder 50 mil, 50% de probabilidade de você ganhar 50 mil. Normalmente os investidores não vão topar, ou seja, ele acredita que a utilidade desse tipo de aposta é negativa. Por quê? Porque dói muito mais perder 50 mil do que ganhar 50 mil. Então, nessa parte aqui, eu tenho uma perda de utilidade maior do que o ganho de utilidade nessa parte aqui. Beleza? O investidor comportamental, segundo as finanças comportamentais, o investidor ele distorce as probabilidades. Um exemplo muito clássico é quando tem acidente aéreo, né? Algum acidente de avião, aí o pessoal começa a voar menos. Por quê? Porque fica com medo. Nunca tem acidente aéreo. Aconteceu um acidente aéreo, a chance de ter outro próximo assim, é muito, muito pequena. Né? E quando você tem, por exemplo, o pessoal viajando de carro, a chance de ter um acidente fatal é maior do que num acidente aéreo, se você pegar os grandes números. Né? Então, o que que acontece? Disponibilidade de informação torna a sua decisão errada por conta desse viés, né, ou por conta dessa heurística, e aí você acaba distorcendo as probabilidades. Por que que as pessoas jogam na loteria? Porque elas acham que há alguma chance de elas ganharem, tá certo? A chance tende a zero. Só não vai falar isso para quem ganhou, né? Porque aí a pessoa teve uma outra realidade. Mas 0,001% é a sua chance, é um negócio absurdamente pequeno. Mas as pessoas mesmo assim jogam na loteria, certo? Muito bom. Segrega portfólio, olha só. O investidor
segundo as finanças comportamentais, ele segrega portfólio. O que que isso quer dizer? Ele olha os investimentos dele de forma individualizada. Então, na renda fixa, putz, estou me ferrando aqui, vou vender esse Tesouro IPCA aqui que só está dando ruim. Essa ação aqui é boa pra caramba, vou manter. E as finanças neoclássicas diziam o seguinte: na verdade, você tem um portfólio diversificado e você tem que olhar o desempenho do seu portfólio. É lógico que num período mais curto de tempo, alguns investimentos vão dar bom para caramba e outros vão dar ruim. Mas mantém ele diversificado porque amanhã muda, né? No próximo período, aqueles que estavam performando bem vão performar mal e os que estavam performando mal vão performar bem, mas na média você continua tendo um bom rendimento. Então você deveria analisar o seu portfólio, não os investimentos individualmente. E o que as finanças comportamentais falam é que não tem essa. O investidor vai olhar cada um dos seus investimentos, vai ficar pé da vida com aquele que não performa, talvez vai liquidar o investimento, vai ficar feliz com aquele que performa, tá certo? E aí ele vai manter no seu portfólio, talvez até comprar mais e tal. E isso se ele não estiver sendo afetado muito fortemente por aquele viés que se chama aversão à perda, né? Então, cada caso vai ser um caso. O grande fato é que pela moderna teoria de finanças, você deveria analisar o conjunto da obra. E o que as finanças comportamentais diz é que, na prática, o investidor não faz isso, ele segrega o portfólio e analisa individualmente. Beleza? Então, dado esse panorama, porque isso é uma outra coisa que você precisa conhecer. Você precisa conhecer os vieses e as heurísticas, precisa saber o que é cada um, identificá-lo nos mini cases que são apresentados às vezes, tá certo? E precisa conhecer qual é a diferença dos princípios das finanças neoclássicas e das finanças comportamentais. Se você conhecer essas duas coisas, você vai ver que você vai se dar bem em qualquer questão que aparecer. Então, vamos lá. Conforme os preceitos de finanças comportamentais, está correto o que se afirma em... Queria ver o que vocês acham, hein? Todas estão corretas? Uma está correta? Nenhuma? Vamos lá. Primeiro, o investidor considera seus investimentos como um todo e entende diversificação. Tá certo isso? Isso é preceito de finanças Não, comportamentais? errado, ele segrega. Beleza. O investidor segrega os seus investimentos no julgamento do resultado. A Priscila já falou que essa está certa. O investidor racional tem aversão a risco. Tá certo É isso a, aí, Pedro? é a perda. Isso. Todas as ações são medidas com julgamento, risco e retorno. Errado. Tá errado, né? Então, somente a 2 é que está correta do ponto de vista de finanças comportamentais, tá? Ninguém está dizendo o que é certo e o que é errado aqui. Está dizendo que, segundo os preceitos de finanças comportamentais, somente a 2 está correta. Tá? Muito bem. João sempre teve um perfil muito conservador, sempre aplicando em ativos pós-fixados. Com a queda brusca da Selic, conversou com amigos no mercado financeiro que lhe indicaram comprar títulos pré, que no momento estavam 9,2 ao ano. Após pensar por umas semanas, resolveu aceitar tal conselho, porém a taxa estava em 8,9, não mais no 9,2 que ele tinha visto antes. João se pôs a ligar para o seu gerente todos os dias até que a taxa voltasse a 9,2, para que o mesmo pudesse comprar tal título. Nesse comportamento de João, podemos identificar qual heurística? E aí, pessoal? Status quo? Ancoragem. Ancoragem, né? É ser. Ele está ancorado no 9,2, ele se recusa a ter menos que isso. 8,9 não é uma boa? Possivelmente, nas condições atuais de mercado, 8,9 é uma boa, mas ele está ancorado no 9,2. Isso é um atalho mental, não tem uma racionalidade que explique isso, tá certo? Talvez de agora em diante seja 8,5, 8,3 e ele está perdendo o bonde. Isso acontece muito no mercado de ações, né? Você... Putz, essa ação eu queria comprar a R$13,
Será que não vai dar uma voltadinha? Vou esperar voltar aqui para uns 12, aí bate 14, bate 15, e você louco da vida que você perdeu o bonde, né? É uma coisa. Para a próxima aqui. Olha só. Um investidor comprou a ação de uma empresa bastante conhecida no mercado. Por quanto? Por R$ 22. Contudo, alguns meses depois, o papel caiu para 19. E o investidor recebeu recomendação de venda, porque as perspectivas de valorização do papel não são boas. Então, ele compra a 22, o papel cai para 19, e ele tem recomendação de venda, e ele não tem uma outra visão, uma capacidade técnica que lhe prove o contrário, senão estaria no enunciado, né? Ainda assim, esse investidor não quis vender o papel esperando obter lucro no longo prazo. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu? Aversão à perda. Aversão à perda. Ele não quer admitir a perda, tá? Então ele vai esperar a vida inteira esse papel voltar. Talvez não volte, né? Talvez Lojas Americanas não volte. Talvez Magazine Luiza não volte. Talvez Via Varejo não volte, né? Enfim. Renato recentemente começou a investir em ações e verificou que em um único mês ele obteve ganho superior às taxas anuais de renda fixa que costumava ter em períodos anteriores e retorno superior ao índice de mercado, Ibovespa, né? Por essa razão, ele resolveu alocar a fração total do seu patrimônio em operações de ações de curto prazo com alto giro de carteira, o que lhe rendeu um prejuízo de 35% em um único mês. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu? Excesso de confiança. Perfeito, excesso de confiança, né? Acreditar que ele tinha essa capacidade. Tem muita gente que ganha dinheiro, aliás, é incrível, né? Parece que é a maldição do mercado. O cara, quando entra no mercado, muitas vezes já começa ganhando dinheiro, né? E só dá. É que nem quando você vai no cassino, né? E começa ganhando dinheiro, aí você quer comprar tudo, você quer mandar ver, você acha que você é bom. Não, às vezes você pegou uma tendência muito boa de mercado, você deu sorte e ganhou dinheiro mesmo, faz parte, né? E Felipe, será que não tem algoritmo, tipo, quando a pessoa entra no mercado? Porque é algo realmente que impressiona. Quando eu entrei, eu ganhava muito. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a analisar as coisas de uma forma fundamentalista. Aí eu falei, gente, como é que pode? E tudo muda. Você parece que aprende mais e ganha menos daí. Não é estranho? Eu acho que tem algoritmo nisso. Entrou, eles proporcionam que você ganha. E aí, de repente, para de ganhar. Eu acho que no cassino tem, nessas, não sei se vocês acompanharam aí com essas casas de aposta aí que o Neymar fazia propaganda e não sei o que e tal. Aí assim, é programado mesmo, é programado para você ganhar no começo e tal. Aí depois você vai querer sacar o dinheiro, você não consegue, você precisa jogar mais um pouco, aí você começa a perder. Aí realmente pilantragem mesmo, né? Mas no mercado, o que acontece não é isso no mercado, é que normalmente o novato, ele começa a investir em bolsa numa tendência de alta, tá tudo subindo. Aí ele vai lá, investe, como tá tudo subindo, é fácil, qualquer coisa dá bom. Tem até uma frase do Warren Buffett em relação a isso, que é quando a maré baixa é que você vê quem está nadando pelado, né? O que acontece? Chega um determinado momento que você tem a reversão do mercado, né? E aí somente quem investiu, duas coisas, quem investiu em empresas de melhor qualidade e quem tem apetite por risco, quem tem ou que está bem diversificado, que entende o mercado, é que consegue se segurar. Os demais tomam uma perda tão grande, né, em relação ao valor que eles tinham, que eles ficam traumatizados e acabam saindo com essa perda. Então, tem muito mais a ver com isso. Normalmente o pessoal entra quando o mercado está subindo, aí acaba ganhando dinheiro mesmo. Só que você determinar o timing de reversão do mercado, coisa mais difícil que tem, inclusive para profissional. Então, o que a gente faz? Você não determina o timing de reversão, mas você está em boas ações, em ações com um potencial muito legal. No curto prazo deu ruim, você continua analisando, putz, mas ainda assim tem um potencial legal para caramba, você segura desde que você esteja diversificado. Porque aí, precisou de dinheiro, você vai pegar aquilo que está lá na reserva de emergência, aquela aula que a gente fez na sexta-feira, né? Você não vai ter que vender as ações num preço lá embaixo, aquilo você deixa mesmo
desde que você confie nos papéis que você está investindo. Mas é mais isso, tá, Priscila? Professor, Oi. Ah, ho- hoje em dia no mercado, quer dizer, sempre teve, né? Mas acho que é mais uma epidemia e até pessoas relativamente esclarecidas entram, né? Essas inúmeras pirâmides, não cripto puro, que tem alguma fundamento ali, algum exchange, alguma corretagem. Mas são diversas pirâmides, pessoas assim, não de mercado, não que tenha formação, mas é um excesso de confiança junto com o efeito de manada, né? Ah, pessoal da empresa entrou, estão ganhando e estão pagando. Aí daqui a pouco quebra, aí entra. E não é pouco dinheiro, é impressionante a internet, assim, não só essa casa de apostas, né? Mas as pirâmides, nos últimos. Depois da pandemia, e veio essa epidemia de pirâmide, pela internet o pessoal acredita realmente, e eles usam termos técnicos e diversas coisas e pagam no início, e é a boa e velha pirâmide, né? Existe há décadas. Né? Você vê, não tem nada de novo debaixo do sol, né? É mais do mesmo, mas as redes sociais, né, e todo esse movimento muito rápido da informação potencializa isso tudo, né? E aí você vê gente de todo lugar postando lá uma vida bem-sucedida. Teve um caso em Campina Grande, pesquisador depois lá, Pirâmide Campina Grande. Nossa, é feio, né? Cidade pesada, assim, sei lá, uma cidade, a segunda cidade maior da Paraíba, e os caras da cidade tudo lá aplicando lá com, eles se diziam que era um escritório de agente autônomo e não sei o quê, papapá, papapá, e pagava mesmo, era tipo 10% ao mês, era um negócio absurdo. Mas aí os novos aportes bancavam esses pagamentos. E os sócios iam roubando dinheiro e construindo o patrimônio deles, levando dinheiro para fora, tal, não sei o quê. E o pessoal, sabe, acha que dinheiro brota em árvore, né? Não dá para entender. É tanta picaretagem hoje em dia que, enfim, mas você tem razão. E o que mais me espanta, né, que por mais que se fale, por mais que a gente veja até os influenciadores, na verdade, tem muita gente que critica influenciador digital, mas eles tiveram um papel muito legal de para o leigo, né, para a pessoa menos de menor conhecimento, o pessoal hoje sabe sobre o mercado financeiro, né? O pessoal entende o que é uma ação, entende o que é um título de renda fixa e tal, e os caras falam também, né, dessas pirâmides, de toda essa palhaçada que existe e tal, mas é incrível como continuam comprando. Nossa, eu fico besta, né? Olha lá, hoje vi um CCB que promete pagar 2,5 ao mês. Putz, vai entender, né? Vai entender. A CVM até publicou recente agora, acho que está em audiência pública para sair a norma, das regras para os influenciadores, né, financeiros. Se É. eles forem atrelados a corretoras, eles têm que dizer que estão recebendo, né, porque influencia demais, principalmente acho que nessas heurísticas e viés. As pessoas clicam mesmo e vão em qualquer recomendação, que nem poderiam recomendar. É verdade. É, ainda acho que as dores maiores não vêm por causa deles, as dores maiores vêm porque é a ganância do povo. Mas isso, assim, vai virar conversa de boteco, né? Mas se você for em determinadas igrejas, é a mesma coisa. O pessoal dá dinheiro na igreja porque acha que Deus vai prosperar a vida da pessoa. Agora tem uma moda de encapsulados, eu não sei se vocês já viram isso, que é assim, o cara ok. vai, cara, encapsulados. Aí o cara vai, ele contrata uma empresa lá de Minas Gerais que vive disso. E aí tem umas 3 ou 4. Aí ele coloca o rótulo dele, se eu quiser colocar o meu, Felipe Garran, tal, encapsulados. Aí vende remédio para diabetes e fala que é uma fórmula natural, tal, sem registro Anvisa, sem nada, e sai vendendo pela internet isso daí. E vende por R$ 300, custa Nossa, R$ 20 para que horror, produzir, vende que por 300, tal, não maldade. sei o quê. Não, olha o tamanho da coisa. E tem uma molecada aí, molecada que fala que com 21 anos o moleque ficou rico fazendo rede social, fazendo marketing digital. Não, ele é bandido, ele fez esse tipo de coisa que o pessoal tá fazendo pra caramba. É o mundo que nós vivemos. Enfim, vamos lá, pessoal. Drauzio fez uma posição relevante comprada em uma ação de crescimento bem recomendada por especialistas. Em 5 meses, a ação se valorizou 22%. Os resultados econômicos da empresa
preciso dar uma corrigida nesse português, hein? Foram muito bons, levando os especialistas a manterem a indicação de compra do papel. Drauzio, contudo, resolveu vender a posição, garantindo o lucro da operação. Em qual viés comportamental esse investidor incorreu? A dúvida entre o desconto hiperbólico e entre aversão a perdas. E qual Pois é. palavra mágica para poder sair da dúvida? É o seguinte, sempre que a gente falar de operação com ações, você vai em aversão à perda, tá? Sempre que for uma operação que é assim, eu tenho um fluxo de caixa no futuro com uma taxa garantida, tá certo? Uma taxa garantida, geralmente uma taxa alta, mas eu prefiro a grana agora, no presente, né, no valor presente, aí eu vou de desconto hiperbólico, tá? Então, renda fixa, desconto hiperbólico. Quando estivermos falando de renda variável, o viés predominante é a aversão à perda, porque normalmente na renda variável o que acontece é que ele está com medo desse papel voltar e o que ele ganhou ele vai perder. Então ele não quer perder o ganho que ele já pode pôr no bolso. Então falou em Já renda falei variável, que você é fantástico hoje. Muito obrigada, Felipe. Você é boa. fantástico. Tirou a dúvida. Obrigada. Depois paga o Guaraná lá na zoeira. Olha lá. Tobias cresceu ouvindo seu pai dizer que o investimento em commodities no Brasil é um ótimo negócio, uma vez que as receitas das empresas que lidam nesses mercados estão fortemente atreladas ao dólar. Por essa razão, Tobias, ao iniciar os seus investimentos, comprou somente ações que produzem commodities. Qual fenômeno se observou nesse caso? E aí, pessoal? Representatividade. Representativo. Perfeito, é isso aí, é representatividade. Por quê? Porque aquilo que ele ouvia falar sobre o investimento em commodities pode não ser representativo para o momento atual, né? A gente sabe que quando as commodities estão subindo é um baita de um bom investimento. Quando não estão, elas não são, pelo contrário, muita gente já perdeu dinheiro com isso, tá certo? Então é representatividade sem dúvida. O investidor, ao verificar da alta no preço do minério de ferro no mercado internacional, resolve investir os seus recursos a serem alocados em renda variável em mineradoras na sua totalidade. Qual fenômeno se observou nesse caso? Disponibilidade? Disponibilidade, informação recente, né? Se tornou recente essa informação da alta dos preços do minério de ferro no mercado internacional. Lembra que é uma informação recente, porque a alta só é relevante se ela for recente, né? Esse tipo de informação, então tem que ser disponibilidade mesmo, não tem outra. Roberta sempre teve um perfil conservador para investimentos. Hoje ela está com 45 anos. É autônoma e pretende se aposentar em 10 anos. Sabendo que precisa rentabilizar o seu capital e verificando que muitos conhecidos tiveram rendimentos surpreendentes com investimentos em ações recentemente, Roberta decide aplicar 10% do seu capital em renda variável. Em qual viés comportamental ela incorreu? 70%, tá aí, você falou 10. Falei 10, tô bem doido, hein? 70%. Ela já, pra você vê, né? Ela está com 45 anos, vai se aposentar daqui a 10 anos. Então, ela já está num momento do ciclo de vida que ela não pode tomar riscos tão altos, né? Então, É ela uma ouve, manada. é Isso. manada, né? É manada. Ela ouviu lá que os caras estão se dando bem, opa, quero me dar bem E também. esse é o perfil para o golpe também, de pirâmide, CCB de 3%. É exatamente isso. Sandra possui uma grande parcela dos seus recursos de longo prazo aplicados em fundo DI. Esse fundo possui taxa de administração de 1% ao ano, e ela recebeu como recomendação resgatar a maior parte desses recursos e aplicá-los em alternativas de investimento mais rentáveis, com risco semelhante, né? Então, foi o que falaram para ela. Ela inicialmente concordou,
mas vem postergando executar tal mudança. Em qual viés comportamental a Sandra está incorrendo? E aí? Status quo? Status quo, né? Bem claro, né? Aí, o exercício foi até bonzinho, nem falou nada de caderneta de poupança, né? Mas o fundo DI com 1%, ele é considerado aí um fundo perdulário hoje em dia. Eu me lembro quando eu entrei no mercado, era a coisa mais comum, gente. Era fundo DI com 4%, até 5% de taxa de administração. Absurdo, né? Aí a Quando é gente, que você entrou no mercado, Felipe? Minha nossa. 99, Professor, 1999. e a CDB com 70% de CDI dos Nossa, bancões, isso os era. bancos de varejo era o que tinha. Por isso que a gente, eu agradeço todo dia a XP, né? A XP tem os seus problemas, né? Como qualquer organização tem e tal, né? Mas foi um avanço, né? A plataforma aberta no mercado brasileiro foi um avanço fundamental, né? Fez com que os bancos se mexessem, demoraram para se mexer, né? Aí vem BTG também e tal, então a gente fica muito feliz do mercado ser diferente do que era, né? Ricardo é investidor e há 2 anos comprou ações no IPO da empresa AgroTotal. Com o passar do tempo, ele ficou animado ao ver que os papéis se valorizaram muito, saiu de 60 para 90 ó, a ação. Recentemente, ele leu uma notícia sobre o iminente IPO de outra empresa do setor de agro e decidiu participar. Se Ricardo estiver influenciado pelo viés da ancoragem, a sua expectativa é que o valor da nova empresa chegue a... E aí? A ancoragem, nesse caso, não é uma ancoragem de compra, é a ancoragem de para onde vai o papel, né? Então, normalmente, o que o leigo pensa é o seguinte: se tal empresa chegou a 90, a empresa A chegou a 90, a empresa B também deverá chegar a 90, né? Então, ele utiliza, né, um valor passado de alguma forma, se ancora e olha para o futuro. Se ele acha que vai chegar a 90 e o papel sai aí na casa dos 60, isso vai ser um gatilho muito forte para ele comprar o papel, tá certo? Então era 90 que você tem que colocar aqui. Professor, eu lembro Oi. também da Bolsa, as incorporadoras, né? Teve uma época que só tinha IPO de incorporadora, uma atrás da outra, diversas, É. né? Porque começou a crescer muito, depois derreteu, teve algumas até em concordatas aí, atualmente. Foi Preço 2000, derretido, foi splitado. 2006 até 2008 essa época, né? Porque o que aconteceu? O mercado de incorporação, você teve lá, vem o Lula, né? Vem o governo Lula. Lula pegou um país muito redondinho da época do FHC, né? Pela primeira vez em muitos anos, o país estava redondo e tal. E você tinha um déficit habitacional muito alto. Aí o Lula vem com uma série, consegue e também liquidez internacional forte, taxa de juros lá embaixo. Então, ele consegue criar um ambiente, né, com tudo aquilo a favor. Foi tranquilo criar um ambiente para dizer esse mercado de habitação residencial e comercial vai bombar nos próximos anos. Aí as incorporadoras conseguiram ir para o mercado e captar recursos de uma forma pesada. Fizeram péssimos investimentos com esses recursos, era muito dinheiro no caixa, começaram a fazer lançamentos que não se pagavam, e é por isso que uma boa parte delas veio a quebrar, né? A PDG quebrou, enfim, teve várias outras aí no meio do processo. Mas algumas ficaram, né? A Cyrela foi um caso bem sucedido. A EZTEC é a empresa, sem dúvida, a incorporadora mais redonda do setor, muito boa empresa. Enfim. A Rossi era vista como boa, né? Eles entraram em concordância, acho que eles cresceram demais também. É, sim. Lançamentos no Brasil inteiro, é regionalizado o mercado. Enfim, mas fazia muito sucesso, todo mundo queria ações de incorporadora. Jamais subestimem a característica do movimento de manada no mercado, em tudo, tá? A gente fala muito aqui do mercado financeiro, porque é uma certificação de finanças, mas é em tudo, porque quando as pessoas, uma das coisas que move as pessoas é a ambição, né? E o medo de ficar para trás. Você vê o outro se dando bem, você não tá,
que o ser humano faz? Ele vai atrás, vai querer ir junto também. E aí é incrível, né? Porque é aquele movimento de manada que a manada vai em direção ao precipício e o cara que está dentro da manada não enxerga, ele cai junto com os demais. É incrível mesmo, viu? Incrível. Só deixar o WhatsApp aberto aqui para não ficar pitando no computador. Vamos lá. No Brasil, existe a possibilidade de saque do FGTS na data aniversário. O indivíduo que opta por antecipar esse saque junto a uma empresa de crédito, mesmo pagando taxas desvantajosas, e usa os recursos para consumos de bens não essenciais, está incorrendo em qual viés comportamental? Desconto hiperbólico. É exatamente isso. Quer dizer, não faz sentido ele fazer isso. Legal? Por quê? E o pessoal tem vendido isso lá no TikTok, cara. Nossa, eu vou te falar. Porque eles falam o seguinte: FGTS não rende nada. Então, FGTS rende 3%, tá certo? É 3% que rende o FGTS? Acho que é, né? 3%. Como eu não sou CLT, já nem lembro mais, né? O FGTS, ele rende 3%. Então, em vez de você deixar o seu dinheiro rendendo 3%, eu antecipo para você seu dinheiro e aí você investe a taxa Selic a 13,75. Sem brincadeira, os caras vêm com esse discurso. Ele não conta para você que para antecipar tem uma taxa de juros embutida aí de uns 20%. Então, olha o que o cara faz. Ele tem um FGTS lá de uns 100 mil reais. Ele pega um determinado valor lá que fosse, vou dar um exemplo com 100 só para ficar redondo, tá? Tá meio alto demais, mas olha só, 100 mil. Ele pega 80 mil, tá certo? Esses 80 mil ele investe em taxa Selic, todo felizão. Só que não leva em consideração esse desconto de 20%. Você pega alguém menos instruído, o cara cai. Tanto cai que a empresa estava fazendo negócio aí, fazendo propaganda. É desconto hiperbólico, né? Porque não faz sentido você topar essa taxa de desconto, né? A não ser, claro, né, que você precise mesmo do dinheiro, enfim. Aí tem uma outra variável envolvida. Muito bom. Pessoal, dúvidas? Ó, essa matéria, se Só você na seguir, prova. se você seguiu isso que a gente conversou aqui, Priscila, nas últimas provas, não tem sido diferente, tá? Faz mais alguns exercícios, estão lá na plataforma, tal, mas eu não investiria muito tempo mais nisso. Acho que é importante a gente, nesse módulo 2, o que mais cai, teoria de carteiras, é uma matériazinha um pouquinho mais chatinha, então tem que conhecer bem. Teoria de carteiras cai bastante, tá? Algumas coisas de renda variável, algumas coisas de renda fixa, mas teoria de carteiras é o que despenca no módulo 2. Então, vale a pena assistir todas as aulas e fazer todos os exercícios que tiver de teoria de carteiras, tá bom? A gente vai ter a aula ao vivo, acho que são 2 aulas que estão programadas de teoria de carteiras. Beleza? Pessoal, não perde o pique aí, né? Se puder, estuda todo dia um pouquinho, segue o cronograma, que daqui a pouco a gente está acabando o módulo 2, aí vocês vão ver que passa voando. Fechado, pessoal? Combinado. Tchau, tchau. Um abraço para Beleza. vocês. Um Valeu. Tchau, tchau.